Pessoal, nossa aula de hoje é sobre o servidor web, que é uma funcionalidade exclusiva do nosso sistema de gerenciamento de compressores, tá? E que na verdade veio de vocês, tá? Começou justamente com as demandas dos clientes. Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Air Leader Brasil. Meu nome é Virgílio Souza, sou engenheiro eletricista e o nosso objetivo aqui é compartilhar com vocês conhecimentos sobre eficiência energética em ar comprimido. À medida que a gente foi agregando informação ao nosso gerenciador, recolhendo informações dos compressores inicialmente, depois passamos a recolher, dá para puxar já que você mede pressão lá na fábrica para mim, mede uma vazão acolá, eu estou com uma temperatura de compressor que eu gostaria de saber qual que é, a temperatura da minha sala, a umidade na linha. Então, à medida que essas informações a gente foi trazendo para dentro do gerenciador a pedido dos próprios clientes, tá certo? Surgiu a necessidade de, como é que a gente visualiza? Aí é de onde vem a nossa máxima, né? O que não é medido não é controlado. Eu passei a medir tudo e daí para frente ficou mais fácil controlar e tomar as decisões dentro das fábricas, tá? Então, a solução que a gente identificou foi o servidor web, que nada mais é do que um computador conectado ao gerenciador que traz as informações e coloca tudo isso de forma gráfica, tá? Então o objetivo hoje da nossa aula é a gente falar rapidamente sobre o que ele te disponibiliza em termos de informação e mais ao final a gente entra no nosso site www.airleader.com.br para vocês terem a oportunidade de ver como funciona o sistema na prática. Existe um demo que está rodando e nesse demo você consegue ver as funcionalidades do nosso servidor web, tá? Então vamos lá, rapidamente nós vamos falar sobre o monitoramento remoto da sala de compressores, depois nós vamos falar sobre o monitoramento das grandezas do sistema de ar comprimido e por último vamos dar uma noção de como é que é a estrutura física do nosso sistema para comportar tanto o gerenciador quanto o servidor web, tá legal? Então vamos lá pessoal, vocês estão vendo nessa imagem aqui, isso é uma tela do nosso servidor web, aliás, de um cliente nosso lá em São Bernardo do Campo, é aquele que eu já citei aqui anteriormente, tem duas centrais de ar comprimido. Então vocês veem que tem a central número 1, estão identificados os tags dos compressores da central 1 e você tem a central 2, os tags dos compressores da central 2. Então você sabe nessa tela qual compressor está em qual central ou não, pelo seu tag. Cinza é um compressor que não está comunicando, ou por uma falha de comunicação, ou porque simplesmente está desligado e aí eu não tenho comunicação com ele. Mas você está vendo isso remotamente, tá? O verde é o compressor que está em carga, nós já vimos isso anteriormente. Amarelo, um compressor que está em alívio. Azul é um compressor que está indisponível, por alguma razão, está em manutenção, etc. e fica indisponível para o sistema, tá? Um compressor vermelho é um compressor que está em falha, tá? E aí nós temos uma série de outras informações. A gente tem a curva azul aí indica o consumo de ar instantâneo da fábrica. As curvas de outras cores, a cor é correspondente ao compressor VSD. Então se eu tiver 3, 4 VSDs, eu tenho 3, 4 cores diferentes. Cada cor é a curva de um VSD, entregando a sua capacidade. Lá embaixo a gente tem a curva da pressão, né? A curva de pressão, como é que ela está com seus limites superior e inferior. A gente tem à direita uma série de informações aqui, que aí podem variar em função do que está conectado efetivamente ao sistema, mas eu tenho data, hora, tenho a pressão instantânea que está sendo medida na saída da central, temos aqui uma barra muito legal que te diz como é que está a eficiência energética instantânea do sistema. Estamos na faixa verde, estamos bem, à medida que ela vai subindo para a faixa vermelha, estamos pior, precisamos melhorar. E aqui nós temos um indicador de número de ciclos à esquerda, tá certo? Indicando quantos ciclos ou a média de ciclos que a gente está tendo na nossa operação. Isso tudo, pessoal, é num computador que está instalado junto ao gerenciador, porém essas informações vão para vocês da operação
da utilidades, da manutenção, através de uma saída RJ45 de rede Ethernet para vocês. É exclusiva para vocês conectarem à rede corporativa de vocês. É uma saída fisicamente independente para que não haja problema com o pessoal de TI de vocês. Então, fisicamente ela é independente. O AirLeader se comunica com esse servidor web através de uma outra porta RJ45. E nós temos o acesso remoto a esse servidor web através de um modem conectado a uma porta USB para que eu possa visualizar. Mas, mais uma vez, importante para vocês e para a turma da TI de vocês é que a comunicação Ethernet de vocês é fisicamente separada de todas as outras comunicações, porque a gente sabe que hoje é um ponto extremamente importante, relevante e com todo o sentido do pessoal da TI. Seguindo, pessoal, na outra imagem que eu vou apresentar aqui, nessa outra imagem, parece a mesma coisa, mas não é. Isso você tem embaixo aqui as indicações seguintes, são as telas para as grandezas do sistema. Então, a AirLeader presta tanto um serviço de gerenciamento de compressores, quanto um serviço de monitoramento do sistema de ar comprimido. Então, a demanda dos clientes nos fez melhorar e nós passamos a agregar vazão. Se eu tiver as vazões que eu tiverem medidas no sistema de ar comprimido, elas vão estar replicadas aqui. Eu tenho pressão de linha, eu tenho a pressão nos consumidores, tá certo? Então vamos dizer, você quer saber quanto é que é o consumo hoje lá na prensa na indústria automobilística. Bota uns medidores de vazão lá e nós vamos conseguir fazer a bilhetagem da vazão. Ou você quer responder para o pessoal lá da pintura que pararam a pintura porque faltou ar. Negativo, nesse horário eu estou com o medidor de pressão na pintura e eu não tive nenhuma queda de pressão na pintura. É um problema na pintura, não é um problema do ar comprimido, não é da utilidade. É uma outra aplicação que você pode ter. Eu tenho medição de ponto de orvalho, extremamente importante para sistemas críticos, alimentícia, farmacêutica, pintura, nas cabines de pintura da automobilística, medição de ponto de orvalho. Eventualmente parar a produção é mais importante do que dar sequência com ponto de orvalho com excesso de água na tubulação. Eu tenho temperatura do compressor, temperatura da vibração do compressor, dos mancais do compressor. Então, as grandezas inerentes ao sistema de compressão em 4A20 mA ou em Modbus, a gente consegue conectar ao nosso sistema e colocá-lo dentro do servidor web. Uma vez que está no servidor web, é a coisa mais simples do mundo disponibilizá-la em qualquer lugar. Se você está com seu PC, o seu notebook em casa e precisa verificar o que está acontecendo com a central de ar, você consegue acessar o servidor web pela sua rede corporativa e verificar o que está de fato acontecendo. O pessoal na sala da manutenção, o pessoal na sala de operação, o pessoal da utilidades, todo mundo consegue visualizar o que está acontecendo através do servidor web. Ele está aberto para todo mundo e é por isso que é web. Não há licenças, não há taxas, etc. e tal. É simplesmente instalar e acessar o sistema. Ok? Tivemos essa preocupação com o pessoal da TI, por isso uma conexão específica, física, só para a rede de vocês. Vamos entrar agora no servidor web que nós temos dentro do sistema AirLeader, que é um demo que roda no nosso site www.airleader.com.br, tá certo? Para vocês verem na prática as funcionalidades que a gente tem no sistema, que eu só mencionei algumas aqui, acho que vocês têm um pouco mais a ganhar vendo como é que funciona. E vocês também estão liberados. Entrem no site, cliquem no link e vocês mesmos vão conseguir manusear o sistema e ver como é que ele funciona. No site ele está em alemão, mas inglês, português, francês, italiano são línguas já inerentes ao sistema, ok? Por último, pessoal, para vocês entenderem como é que se monta um sistema AirLeader, tá? Como eu havia falado anteriormente, a gente tem uma interface universal para todos os compressores de qualquer fabricante, onde eu preciso daqueles sinais básicos, né? 5 sinais na verdade, 3 entradas digitais e 2 saídas digitais para os compressores fixos, mais uma entrada analógica e uma saída analógica para os de velocidade variável. Essa interface é universal. Eu monto uma rede 485 com essas diversas interfaces, tá certo? E levo essa rede 485 até o meu gerenciador AirLeader na sala de compressores.
Em sistemas muito grandes, como eu tive lá em São Bernardo, por exemplo, em 2 salas distantes a mais de 1 quilômetro uma da outra, a gente adotou uma rede 485 na outra sala, convertemos para a Ethernet, utilizamos a rede corporativa do cliente para, na sala de compressores aonde eu tenho o gerenciador, eu novamente transformar em 485 e entrar no gerenciador. Com isso eu comandei 16 compressores, 9 numa sala, 7 na outra, com um único gerenciador numa única rede de ar. E da segunda sala eu ainda trouxe a medição de pressão e medição de temperatura. A medição de pressão de linha e de temperatura. A medição de pressão e temperatura também da primeira sala. As medições de pressão, eu entrei com os 2 sinais no AirLeader, as 2 são pressões de controle, não são de monitoramento só, e o AirLeader faz uma conta para ver qual que é a pressão média e dizer quanto é que ele tem que botar de ar em cada central para poder me dar a média desejada, a média parametrizada no sistema, beleza? Então, com esses 2 sensores de pressão e com essa rede 485, eu consigo visualizar todos os compressores e dar todos aqueles status que a gente viu no servidor web. Além disso, pessoal, mais uma vez, qualquer grandeza associada à minha rede de ar comprimido em qualquer ponto do sistema, com a mesma interface universal, eu consigo trazer essa informação para dentro do sistema. E uma vez que eu tenho todas as informações dentro do servidor web, eu posso exportá-las, por exemplo, em Excel. Então, se você quiser fazer uma análise de um problema, verificar onde é que foi a dor de cabeça, etc., tá lá. Se você precisar demonstrar para a produção que você tinha produção de ar, você tinha pressão de ar lá na produção no momento, a demonstração está no servidor web. Você consegue demonstrar tudo isso e fazer contas com tudo isso. Intrinsecamente no sistema, você já tem uma tabelinha que nós vimos nos vídeos anteriores aí, com a eficiência energética da central. Qual o melhor compressor, qual o mais eficiente, qual trabalhou mais, qual trabalhou menos, quanto tempo em carga, quanto tempo em alívio, quanto custou tudo isso. Você tem automaticamente uma tabelinha que te gera por período. Nós vimos no vídeo sobre o servidor web, vocês viram agora há pouco como é que é feito essa verificação. Num determinado tempo, um determinado momento do tempo, você consegue fazer essa avaliação. Seguindo adiante nessa figura que a gente tem. Então, a rede 485 está montada. Eu consigo dependurar nela instrumentos que são 4A20 e instrumentos que são Modbus e levar para dentro do AirLeader. Do AirLeader sai, vocês estão vendo o PC Box, aonde roda o meu servidor web. Então, esse servidor web tem uma porta Ethernet exclusiva para a rede corporativa de vocês, que é fisicamente separada e não deveria ser um problema para TI. Eu tenho uma outra saída em Modbus, uma outra saída que é conectada a um modem, e é esse modem por 3G, 4G, 5G é que eu me conecto ao sistema para ver ao longo do tempo como é que está tudo, se está tudo rodando bem, se está tudo tranquilo e eventualmente ajudá-los em alguma avaliação. Virgílio, estou com um problema assim, assim, assim. Vamos dar uma olhada, vamos ver o que é. Eu preciso dessa informação remotamente e eu consigo através desse modem 3G, 4G. E vocês veem que eu tenho ainda a opção de, se vocês tiverem um supervisório de utilidades, por exemplo, e quiserem agregar as informações do ar comprimido, eu tenho um driver OPC que permite você levar as informações do sistema AirLeader diretamente para o sistema supervisório de vocês. Essa configuração, essa engenharia vocês mesmos fazem, mas as informações, que é o mais importante, estão lá disponíveis. Com isso, pessoal, com o nosso servidor web, é muito mais fácil ter tudo medido, tudo registrado. E mais uma vez, o que não é medido não é controlado. Então a ferramenta para medir e controlar está na mão de vocês. Um abraço e até a próxima aula. Pessoal, se vocês gostarem do conteúdo, fiquem à vontade para dar um like, inscrever-se no canal e ativar o sininho aí para as notificações. Um abraço.